Mas uma coisa que eu fico pensando, professor, agora analisando o contexto, não é torcida isso, é análise mesmo. É, essas decisões do André Mendonça, assim como o Cássio Nunes Marques, no TSE sobretudo, Sim, elas se dão no momento em que o Trump e o governo trumpista, os Estados Unidos, começam a acirrar ânimos em cima da questão da soberania do Brasil. Eu quero lembrar que quando a Magnitsky foi colocada no nosso território de uma forma totalmente, ao meu ver, ilegal pelos Estados Unidos, sim, o alvo foi Alexandre de Moraes. Textualmente, o sim. Trump fala a respeito disso, o que é uma aberração do ponto de vista jurídico, um presidente atentar contra um juiz de uma corte de um país que não é o dele, né? E aí eu te pergunto uma coisa, a depender, se o André Mendonça seguir o Barão de Tarará e não surpreender ninguém e ajudar o Flávio, ou de fato surpreender, isso ajuda, isso complica o processo eleitoral, porque eu concordo com você, eles podem, do ponto de vista de defender a Constituição, trair, inclusive, a própria indicação deles do ponto de vista político. Mas e se não trair? Vai estar coadunando com uma intervenção internacional, professor? Olha, como eu disse, né? O cenário, vamos dizer assim, a moldura na qual se desenha a figura do julgador tem essas cores. Né? Você mencionou a Magnitsky e Uhum. lembra que ali ela é uma legislação que autoriza a incidência mais no econômico do que, por exemplo, no criminal, né? Aham. E ali se cancelou vistos de vários ministros do Supremo. E na época as notícias diziam que as duas exceções eram exatamente as duas que você mencionou, não Aham. é? Será uma E o Fux? coincidência? Será uma coincidência ou não? É óbvio que existe uma identidade, né? Uma aproximação que deve ser inclusive ideológica, Uhum. né? Que não é só com o ministro Supremo, você começa a ver que os clubes militares começam a expressar essa forma de adesão ideológica que é décadas e décadas de alinhamento na cooperação militar, né? Uhum. No aperfeiçoamento da oficialidade, na possibilidade de criar carreiras de adjuntos militares no sistema diplomático, nos países do centro, né? Ir Uhum. para a Escola das Américas, no Panamá, e, portanto, ser amigo da potência, né? E Uhum. que gera um certo entreguismo, né? Gera uma certa, vamos dizer assim, abertura do portão se houver uma intervenção, não é isso? Como disse o Uhum. ministro da Defesa, né? É. Claro que o ministro da Defesa não estava dizendo que está se rendendo. Eu acho que o discurso dele era mais impróprio, mas era mais no sentido de dizer precisa equipar as Forças Armadas, precisa investir no orçamento das Forças Armadas, não é isso? É, Ou, mas, ou, ou, ou foi um sincericídio, né? Do tipo, se eles intervirem amanhã, a gente não sabe muito bem o que fazer. não, com certeza não sabe, não é? Mas, por exemplo, os americanos hesitam em invadir Cuba, uma Uhum. ilha de 10 milhões de habitantes, não é Uhum. isso? É. Só que em Cuba, quem é a favor dos americanos mora na Flórida, né? Quem está lá vai morrer pela pátria, né? Sim. Aqui, quem é a favor mora dentro de casa, pede para acabar com o Pix, pede para bombardear a Baía de Guanabara, né? É, então, a quinta coluna está em nós, né? E está no programa eleitoral, inclusive, né? Aham. Então, o que eu gostaria de levar em conta nesse aspecto que você levanta é óbvio, como é óbvio, por exemplo, que existe uma adesão mais sutil, que tem a ver, inclusive, com táticas de envolvimento, de intervenção, que na história recente entre nós, e voltando ao ministro que você mencionou, né, Aham. começa ali pelos anos também 70, quando Nelson Rockefeller, preparando um informe para o mesmo governo Nixon que assumia, sobre o que era a tática de defesa dos interesses norte-americanos no continente,
E ele dizia levar em conta que a ameaça não é do comunismo e que nós não precisamos mobilizar a armada para defender os interesses. A ameaça é da teologia da libertação. E nós precisamos criar uma outra ideologia e uma outra teologia. É quando começa. E isso está documentado, Pedro. Não é conspiração, é só ver o relatório Rockefeller sobre a defesa dos interesses norte-americanos, em que ele diz assim: é preciso fomentar uma outra teologia. É quando começa a teologia da prosperidade, a teologia do domínio e a onda neopentecostal, que é a onda, vamos dizer assim, que faz o coração e a mente de quem terrivelmente evangélico, não é isso? Uhum. Faz o coração e a mente. Então tem uma adesão implícita, mas eu acho que isso é um trabalho que deve movimentar a nossa capacidade de crítica, de reagir. Uma advocacia de causa que saiba que isso gera suspeição, que isso Sim. gera impedimento, uma advocacia estratégica que levante as questões cruciais, que desmonte os argumentos enviesados que vêm. Por exemplo, já começou. Não é só dizer, torcendo, que essa é a torcida A ou a torcida B, a torcida azul, o tapete azul, a torcida encarnada, né? Ver, e os advogados e os juristas já estão dizendo isso, né? Que o modo como se judicializa um processo investigatório não cabe na competência de nenhum juiz do Supremo Tribunal. Ele só pode definir o que é legal e o que é ilegal, mas ele não pode incidir na forma como inquéritos são feitos, depoimentos são tomados, pessoas são identificadas para serem indiciadas, né? Ele pode autorizar indiciamento, ele pode autorizar inquérito, mas depois ele não pode orientar o inquérito. Acho que, aliás, isso foi o que os 27 superintendentes da Polícia Federal disseram numa nota, quando se colocou atenção e de algumas ações do ministro, né? E esses superintendentes, em desagravo ao seu chefe, lembraram, né, que há uma autonomia como função de Estado da Polícia Federal e aí é uma área inacessível, mesmo a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cabe aos advogados construírem as teses e colocarem o debate, né? Agora, autorizar, abrir investigação contra o filho de um presidente ou o filho do outro, isso não. Se chega a uma representação, é dever do Ministério Público, havendo notícia de um crime, examinar se há o crime, né? E a gente aprendeu que em época de eleição vão aparecer notícias todos os dias. O próprio filho, os dois filhos do presidente tiveram essas notícias todo o tempo nas eleições passadas, não é isso? Sim. E uma coisa a perguntar, professor. O professor Pedro Serrano, que é constitucionalista, ele chegou a dizer Sim, que... e dos grandes e dos bons, não é isso? E dos grandes e dos bons, lá da PUC de São Paulo, ele diz que seria melhor que não tivesse investigações desse naipe em período eleitoral. O que você pensa Exato. sobre isso? Não, eu acho assim, se há crime, a investigação deve se fazer a qualquer tempo. Por exemplo, Aham. eu não sei porque que dorme nas gavetas da Procuradoria do Congresso ou do Ministério Público a abertura de inquérito em relação ao relatório da CPMI e da Covid. Sim. Né? Quem é que responde? Que era pra ter acontecido pelo menos uns 4 anos atrás. Isso, exatamente. Quem é que vai ser responsabilizado por 700 mil mortes que o próprio Congresso disse que é fruto de negacionismo, de Charlatanismo. isso, e de formas orientadas do que a filosofia política chama de uma postura necropolítica. Agora veio a médica brilhante e disse:
são mais de 2 milhões de mortos. Isso não é uma estatística, isso é uma tragédia, né? Então, eu acho que isso não pode ficar em gaveta. Então, em qualquer época, sobretudo em época plenamente democrática, tudo tem que vir a lume para que a verdade seja servida à cesta da escolha do eleitor. E a verdade, vamos dizer assim, sem mediação de partido, porque não é um debate na TV, não é uma sabatina, é a expressão da fidedignidade de uma biografia, de alguém que pretende dirigir o país. Então, eu acho que qualquer tempo, né? Eu entendo o que o Serrano quer dizer, que isso vai gerar muita marola, produzir, né, uma artificialidade do debate. É verdade, a gente está há 2 semanas discutindo o André Mendonça e não está discutindo os programas das 2 candidaturas. Sim. Não, Né? no momento, professor, que assim, ok, a gente não precisa necessariamente abraçar as bandeiras da candidatura Lula. Ok, mas a questão da soberania, Mas eu então, acho que mesmo entre o público de extrema direita, se você fala assim, não, o presidente vai ser vassalo do Trump, eu acho que nem o cara mais despolitizado do mundo acha isso bom. Isso precisa ser discutido a sério. em nenhuma instituição, você é jovem, mas você já leu, por conta da sua formação, a postura de um Geisel em relação à soberania do país em face das chantagens e A das ponto do ameaças. Geisel ter defensores dentro da imprensa, né, professor? Exatamente, porque era a soberania que estava em causa. Né? Era um tempo em que o nacionalismo era construído pela ideologia do positivismo militarista, né? Ainda que equivocada do ponto de vista das lealdades de grandes blocos. Mas mesmo nesse caso, Geisel, por exemplo, confrontou a intervenção norte-americana que queria pressionar, né, um alinhamento, incluindo afetar os ativos do país, no que toca às suas escolhas de soberania, né? De soberania, né? Então, as 2 chapas, as 2 propostas, os 2 programas falam desse tema, né? Mas não discutem. Por quê? Porque, como dizia Paulo Freire, nesse momento em que o seu discurso se confronta com a sua prática, não é isso? Exato. Mas se você está discutindo se o André Mendonça é pró-Lula ou pró Flávio. Bolsonaro, você não está discutindo essas questões, né? E não está discutindo tantas outras questões importantes que eu penso deveriam estar na base da nossa atenção, inclusive dos meios de comunicação, né? Para não ser linha auxiliar de um debate, né, que oculta aquilo que é a grande discussão que está em curso no mundo hoje. O mundo todo está discutindo essas questões do ponto de vista daqui. Por exemplo, eu tenho insistentemente mencionado que ler o discurso do presidente Lula lá na ONU, quando abriu a 80ª Conferência das Nações Unidas, é uma aula de direito internacional. É uma aula de filosofia política, definindo o que é soberania e o quanto isso deveria mobilizar nossas capacidades, né, para pensar o que isso tem a ver com o nosso país e com o nosso lugar político no mundo globalizado que está engasgado, né? Pensando agora na Odisseia, né? Entre Scylla e Caribes, né? Entre Scylla e Caribes. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com.
Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!